O positivismo começou com uma influência grande de Auguste Comte, e para ele a educação devia ser focada principalmente no indivíduo, não ser generalista. E que o desenvolvimento da humanidade era assim como o desenvolvimento das pessoas na educação, indo de passo a passo e aos poucos. E o pensamento dele acabou influenciando muito o Herbert Spencer e o John Mill. O Herbert Spencer, ele começou a misturar os conceitos do positivismo e do darwinismo, e ele entendeu que a educação era de forma evolutiva. E assim ele escreveu a grande obra dele chamada Educação. Só que para ele a educação devia ser focada principalmente em coisas científicas e em coisas aplicáveis para a sociedade, como ciências biológicas e matemática, física, química. Por outro lado, Stuart Mill, ele amenizou a ideia tão científica do Spencer, e ele achou que a educação devia abranger tanto ciências naturais quanto biológicas e humanas. E ele lutava bastante por causas humanas, pela qualidade de vida dos indivíduos, e lutou bastante pela causa feminina na época. O positivismo acabou quebrando bastante o ensino tradicional, que na época era focado principalmente em escolas religiosas, com ensino religioso e tudo mais. E começou a criar escolas laicas, onde a ciência podia ser ensinada com muito mais facilidade e liberdade. O positivismo influenciou diretamente Watson e Skinner, que foram dois dos criadores do behaviorismo que teve na Norte América. E na época que o positivismo chegou até o Brasil, ele teve um grande impacto porque se tratava da época do governo militar no Brasil. Então, por ele se tratar a maior parte de suas ideias por algo bastante utilitário para a sociedade, focando muito em ciências naturais e biológicas e não focando tanto nas ciências humanas, era algo muito importante e muito útil para o governo militar da época, que os brasileiros, que os cidadãos fossem muito bons na parte prática das coisas, mas não fossem muito desenvolvidos humanamente, entre aspas. O idealismo, ele se iniciou com várias pessoas, dentre elas o Hegel, e a coisa que ele procurava estudar era principalmente a atitude, a moral e a inteligência das pessoas. E apesar do idealismo abranger várias áreas, ele não tem nada a ver com a palavra origem do idealismo, que seria ideia. O Hegel, então, ele desenvolve a dialética idealista, e ele pensa que o mundo é a materialização de todas as ideias em diversas camadas, desde a natureza até a complexidade da natureza humana, da sociedade humana, e enfim. E a realidade seria, na verdade, um constante movimento, ou seja, a realidade vem sendo construída desde o início dos tempos até hoje em dia, num processo longo e demorado. Coisas que saíram da dialética idealista foram a ideia de tese, antítese e síntese, que são três dos termos que mais definem a ideia idealista e a dialética idealista. Ele também acreditava que o Estado era vital para a educação e que a educação poderia vir a causar uma inversão nas camadas sociais, fazendo com que fosse mais justa. Com o capitalismo e a desigualdade que ele causou, houve um aumento de pessoas de classes mais baixas, e isso dificultou muito o acesso das mesmas ao conhecimento, diminuiu muito a qualidade de vida. Porém, em meados do século XIX, começou muitas sociedades, muitos grupos a defender o trabalhador. E começou a ter uma disseminação de ideais socialistas e uma busca por uma sociedade justa e igualitária. Robert Owen foi um britânico que ele via a educação então como um meio para obter a dignidade social das pessoas. Ele criticava duramente a divisão de trabalho muito injusta, com jornadas de trabalho muito longas que acabavam destruindo as pessoas, tanto psicologicamente quanto fisicamente na época. Ele acreditava também que a instrução devia ser disponível para todas as crianças, assim todos os indivíduos ao longo do tempo ficariam aptos para viver em sociedade, para contribuir com a sociedade. Porém, ele tinha o pensamento também que boa parte dessa mudança teria que vir do dono do capital.
E por fim, após ter essas ideias do que seria o socialismo utópico, Engels e Marx começam a desenvolver o estabelecimento da base do socialismo científico, que seria algo um pouco mais realista e pé no chão. O Marx partiu do mesmo ideal do Hegel, que a matéria existe indiferente da consciência, porém ele via de outra forma. Ele via que ao invés de fatos materiais, ao invés de grandes homens, haveriam os fatos materiais, e ao invés de grandes conquistas, haveriam as lutas de classe. E os impactos que o socialismo teve na pedagogia foram muitos, desde uma facilidade, uma democratização do ensino, até mesmo quebrar diversas barreiras entre o ensino clássico da época, muito religioso, e um ensino mais laico e que focava mais em outras áreas além da religião. Olá a todos, meu nome é Leonardo Pilati e hoje eu vou estar falando sobre socialismo e educação. O pensamento socialista ele mudou a visão pedagógica, denunciando a exploração da classe trabalhadora, defendendo a educação universal e politécnica. Conforme o materialismo dialético, que é uma teoria do marxismo socialista, criado por Karl Marx e Friedrich Engels, a educação sozinha ela não consegue transformar o mundo. Portanto, é utópico achar que somente ela consegue fazer uma diferença grande. Ela precisa ter mais coisas para fazer esta diferença. Então, existem algumas tarefas para os educadores. Enquanto essa revolução não acontece, enquanto essa mudança, essa diferença não acontece. Então, as tarefas são elas a de lutar pela democratização do ensino universal e pela escola única, sem diferenciar formar e profissionalizar, bem como valorizar o pensamento e o fazer, e o saber direcionado para transformar o mundo e a conscientização da classe oprimida. Agora nós iremos falar sobre os principais pedagogos. Então, o suíço-alemão Johann Heinrich Pestalozzi, ele foi um diretor, mestre e criador de escolas. Segundo ele, o povo deveria receber uma formação completa para cada indivíduo ser levado à plenitude do seu ser, com o educador ministrando conhecimentos de acordo com o nível de absorção da criança, seguindo o avanço natural. Conforme ela for se desenvolvendo, ela vai aprendendo. Então, Pestalozzi, ele influenciou vários países da Europa, inclusive até os Estados Unidos. Aqui eu tenho uma frase dele, que diz: a arte da educação ela deve ser cultivada em todos os aspectos, para se tornar uma ciência construída a partir do conhecimento profundo da natureza humana. O alemão Friedrich Froebel seguiu as ideias de Pestalozzi. Seu foco é na educação da primeira infância, ou seja, no jardim infância, ali da primeira, segunda série, comparando, ou até a creche ali, comparando com o jardineiro, que cuida da planta desde uma semente até que ela cresça bem, ou seja, afirmando que os primeiros anos das crianças são os mais importantes para ela se desenvolver bem. Então aí já tem a ideia da natureza, que é do Pestalozzi, para ensinar a criança conforme ela for se desenvolvendo, conforme a natureza. Aqui eu tenho uma frase dele que também afirma isso, onde diz: a criança ela não deve ser iniciada em nenhum novo assunto enquanto não estiver madura para ele. Ou seja, ela somente deve aprender aquilo conforme a sua natureza está, conforme a sua idade, conforme o conhecimento, como ela absorve o conhecimento. O alemão Johann F. Herbert foi um psicólogo, filósofo e pedagogista, e ele ressalta que é importante ter o professor, pois é ele quem educa os sentimentos e os desejos dos alunos, por meio do controle das suas ideias.
tornando importante a instrução, caminho para a moralidade. Herbert critica Rousseau e os outros pedagogos que não dão importância para a instrução. Ele também critica o método tradicional de ensino por ensinar muitas coisas inúteis às crianças. Portanto, para ele, há necessidade de utilizar o rigor de um método para a educação da vontade. E aqui eu tenho uma frase dele, onde diz: a pedagogia mostra os fins da educação, a psicologia o caminho e os meios e os obstáculos. Então, esta foi a minha parte, e agora eu vou deixar a palavra com o Rafael. Olá a todos, meu nome é Rafael e eu vou dar continuidade à questão de Herbert. Então ele propôs uma conduta pedagógica com 3 procedimentos. O governo, o controle da agitação infantil, ele vai estar sendo iniciado no ambiente familiar e vai estar tendo continuidade no escolar, que nada mais é do que submeter a crianças às regras do mundo adulto. E para isso vai estar sendo feita uma combinação de autoridade e amor, e também, se tiver necessidade, vai estar sendo aplicado proibições e punições. Após isso vem a instrução, que é o desenvolvimento dos interesses e construção das massas de ideias. Então, Herbert ele vê os interesses como sendo os denominadores, eles determinam quais os pensamentos e conhecimentos que vão estar ganhando mais atenção para o aluno. E com isso, ele vê uma necessidade de estar fornecendo maior quantidade de conhecimentos referentes aos interesses, para com isso estar fazendo a construção dessas massas de ideias, as quais vão estar possibilitando uma maior assimilação de novos conhecimentos. Após isso vem a disciplina, que revela-se na autodeterminação, que ela é decorrente do amadurecimento moral do indivíduo, levando à formação do caráter. Então, o Herbert ele verificou, que estava sendo feita uma assimilação muito precária dos conhecimentos, por meio dos métodos que já existiam. Aí com isso ele propôs então 5 passos formais para o desenvolvimento do aluno, que são eles a preparação, que é estar apresentando para o aluno a parte mais concreta. Aí com isso vem a apresentação, das partes mais abstratas, que seriam os novos conhecimentos. Vai estar sendo feita a assimilação dos conteúdos, que estão ali procurando semelhanças e diferenças, do novo com o velho. Vai estar sendo feita uma generalização do assunto, e após isso vai estar sendo aplicado em exemplos práticos. E esses passos relacionam-se com o método da indução, que é aquele método de ir pelo concreto até o abstrato. Então, a avaliação da pedagogia, Herbert caracterizou-se por ser o primeiro a apresentar um método pedagógico como ciência da educação, e possuía aspectos de objetividade da análise, rigor dos passos seguidos e sistematização. Então, em relação aos métodos já existentes, o Nietzsche ele apresenta em seus escritos uma postura bem crítica e provocativa, e também lamenta o estilo de educação de sua época. E no seu livro, ele cita as 3 mudanças do espírito humano, começando pelo camelo, indo para leão e terminando em criança. Então, camelo, no caso, é o espírito de carga. Ele é retratado quando o indivíduo está carregado com muito peso, referente ao seu conhecimento, E assim carregado, o camelo ele vai correr para o deserto. E no mais solitário deserto, o espírito torna-se em leão, Vai estar buscando conquistar a liberdade, A liberdade é essa para criar, fazer criações. Mas o leão ainda não consegue criar, ele só conseguiu essa liberdade. E é com isso que o espírito ele passa a ser criança, Que vai estar visando a inocência, o esquecimento, E vai estar buscando dar esse primeiro passo, para a criação. Porque agora a vontade dele quer,
Ou seja, o espírito está preparado com o sim. O sim, esse é referente à questão de criar, né? Então, Nietzsche ele também chama de filisteus da cultura, ou seja, está criticando aquelas pessoas que vendem as produções culturais como se fossem meras mercadorias. Então, aqui eu trago 2 exemplos, né? Que seriam o teatro e os filmes, que são métodos de transmitir a cultura, né? Produção cultural, mas que muitas vezes não são gratuitos, né? São pagos, né? Que podem estar sendo visualizados assim como se fossem mercadorias, né? Agradeço a todos pela atenção.